Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e hoje, aqui no programa Energia Agro, estamos recebendo uma pessoa que tem profundo conhecimento no setor de biodiesel e também já trabalhou no sistema de distribuição de combustíveis. Estou falando aqui do vice-presidente da Ubrabio e também diretor do grupo Oleoplan. É o nosso convidado de hoje, Leonardo Zílio. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Donizete. Obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui, discutindo um pouco mais do nosso setor. Muito bem. O grupo Oleoplan, ele é um grupo que investe em diversos estados do Brasil. Quais são as unidades que esse grupo tem e quais estados que está trabalhando e quais matérias-primas? Para a gente já fazer uma pergunta para você avançar apresentando esse grupo importante do Brasil. Bacana. A Oleoplan, ela tem 45 anos de existência, foi fundada em 1979 e começou no município de Veranópolis, no estado do Rio Grande do Sul, onde até hoje tem uma das principais unidades industriais do estado, tanto de esmagamento de soja quanto de produção de biodiesel. Então, nesses 45 anos, Donizete, evoluímos muito na questão da agregação de valor dentro do Brasil, na agregação de valor doméstico, que é o que está na veia do grupo, é agregar valor à soja e outras matérias-primas para a produção de biocombustíveis e alimentos para o agronegócio. Na década de 2010, mais precisamente em 2012, ampliamos a nossa atividade industrial para Iraquara, no coração da Bahia, na Caatinga baiana, com a segunda unidade de esmagamento de soja e produção de biodiesel. Mais recentemente, fruto do avanço da política pública do biodiesel no Brasil, inauguramos 2 plantas industriais no norte do país, em 2012, uma no Pará, no município... Eu fui na inauguração. Que você esteve lá conosco, em Pará, no município de Tomé-Açu, e em Rondônia, no município de Cacoal. E agora, estamos completando praticamente 90 dias de uma nova aquisição, de uma nova incorporação. Absorvemos uma unidade industrial de produção de biodiesel no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Então, hoje, a primeira parte da pergunta, são 5 estados, 5 unidades produtivas. Todas as plantas são, digamos, híbridas no que tange à utilização de matérias-primas. Então, hoje, a soja é um grande vetor de transformação, né, em biodiesel no grupo, mas o óleo de palma é um vetor importante também, quando a gente olha para o norte. As gorduras animais e outros resíduos, gorduras bovinas, suínas, de aves, óleo de fritura usado e outros resíduos, também tem uma participação importante. Aí depende um pouco da região que a gente está olhando, né? O sul tem mais participação de soja, o norte de palma, Rondônia, gorduras animais e assim por diante. Mas são plantas híbridas e que podem se utilizar de todo e qualquer lipídio, né? Toda e qualquer oleaginosa, óleo vegetal ou gordura animal, para produzir biodiesel. Tá, e essas indústrias, elas têm todo um processo vamos dizer, verticalizado? Ou como é que estão essas indústrias? Vocês têm unidades de esmagamento em quais delas? Em 2 unidades, em 2 parques industriais, nós temos esmagamento de soja. Veranópolis e Iraquara, Rio Grande do Sul e Bahia, nós temos esmagamento de soja. Nas outras unidades, assim como nessas, se utilizam de outras matérias-primas, mas que muitas vezes são arranjos estruturados para aquela região, né? Então, acho que além da verticalização, ou tão importante quanto a verticalização, é o efeito cascata que o biodiesel traz na cadeia de produção. Seja com a soja na Bahia, seja com a soja no Rio Grande do Sul, com a palma no Pará ou com o sebo bovino em Rondônia, o valor que o biodiesel gera, ele se distribui na cadeia produtiva. Seja com uma esmagadora de óleo, né, de palma, ou com uma recicladora animal, que é um elo super importante da cadeia, até chegar lá no produtor de soja, no pecuarista, no produtor de algodão. Então, dependendo do lugar que nós estamos, esse valor que vem do biodiesel, ele se encadeia ao longo da cadeia produtiva para chegar até a produção. E isso promove naquela região, nesses municípios onde estão instaladas as indústrias,
uma repercussão em termos de desenvolvimento regional, Leonardo? Eu diria que gigantesca, né? Gigantesco. O efeito multiplicador do biodiesel, assim como do agronegócio, ele, em primeiro lugar, ele está no interior do Brasil. Ele não está concentrado em regiões metropolitanas ou litorâneas que, historicamente, são e foram mais ou bem desenvolvidas. O biodiesel geralmente está em locais mais inóspitos. Vou dar um exemplo. Tomé-Açu, né, é uma cidade a 210 quilômetros de Belém, ao sul de Belém, é uma cidade distante de muita, né, prestações de serviços, fornecimento de insumos e matérias-primas. A Oleoplan está a 60 quilômetros distante do núcleo urbano de Tomé-Açu. Então, nós estamos num distrito chamado Vila Nova, a 270 quilômetros de Belém, em que até pouco tempo atrás não tinha asfaltamento. Quando você foi lá, não tinha asfaltamento. Passamos na balsa. Balsa, né? Chega-se de balsa. Hoje tem um caminho alternativo. Nós temos 2 saídas com balsa e uma sem balsa. Mas muito do que chega em Tomé-Açu e na Vila Nova ainda chega por balsa. O governo do estado tem feito investimentos importantes para levar a infraestrutura de transporte para essa região, mas muito do que se chega lá em Tomé-Açu e em Vila Nova ainda é por balsa. E depois que a Oleoplan se instalou em Vila Nova, nós começamos a enxergar novas construções de alvenaria, que era uma raridade no distrito. Até uma vila de trabalhadores lá, que a gente foi visitar também. Exatamente, né? Uma vila estruturada para receber trabalhadores que vêm de fora, para dar condições de subsistência para a própria produção local. Hotel que não existia. Já agora, com 2 anos de operação, a gente tem um pequeno hotel instalado. Não existia farmácia, nós temos uma farmácia, não existia posto de combustível. Tem uma série de itens, vamos dizer assim, de fatores de desenvolvimento econômico que inexistiam em Vila Nova e em outras municipalidades que nós atuamos, que depois da chegada do biodiesel, isso começa a se potencializar. Existe um efeito multiplicador muito grande na região. Iraquara é um outro exemplo importante. Em 12 anos de operação em Iraquara, nós começamos em 2012, estamos em 2025, mas olhando para 2024, o PIB per capita de Iraquara saiu de algo em torno de 15 mil reais para algo em torno de 60 mil reais, né, o PIB per capita. Então, mais do que triplicou nesse tempo que nós estamos lá. Então, todos os indicadores econômicos, quando a gente olha para os municípios que nós atuamos, eles se potencializam e, mais importante que isso, o recurso fica na região, não é um recurso que se centraliza em alguns grandes centros, né? Então, o efeito multiplicador, o efeito econômico em cadeia é um grande benefício que o biodiesel traz. E em Rondônia, que tem uma matéria-prima mais dedicada aí ao sebo, gordura animal, como que é essa relação com o desenvolvimento regional? Rondônia, dados da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, em torno de 60% a 65% da produção bovina do estado é de áreas de propriedades de agricultores familiares. Essa produção naturalmente vai para os frigoríficos da região e o resíduo, né, animal é reciclado nas graxarias. Nós somos vizinhos a uma graxaria da Pacífico e utilizamos justamente essa produção de sebo bovino para gerar o biodiesel. Então, é mais um exemplo de agregação de valor da cadeia produtiva até a produção do biocombustível. Leonardo, você que acompanhou também esse programa de biodiesel desde o nascedouro, o que era feito com a gordura animal antes do programa de biodiesel? Excelente pergunta, né, Donizete? O sebo bovino era literalmente lixo, né? Ele era enterrado muitas vezes, incorretamente, ia para lixões públicos, né? Então o sebo bovino era um problemaço para as indústrias. Era um passivo ambiental. Era um passivo ambiental, econômico e ambiental, tanto para frigoríficos quanto para graxarias. Tanto que hoje o valor do sebo bovino no mercado brasileiro tem um valor expressivo, tendo em vista a sua utilização
como insumo para a produção do biocombustível. Então, antes era um lixo, vamos chamar assim, e hoje é um luxo, porque é uma energia renovável. Do lixo ao luxo. Acho que essa é a melhor definição que nós poderíamos dar para o sebo bovino. É. E quanto de sebo bovino que o Brasil usa hoje na produção de biodiesel, em média? Hoje, em torno de 20% da produção de biodiesel vem de gorduras animais, sendo a principal delas o sebo bovino. Então, mais uma vez, é uma demonstração de sucesso, né? Uma destinação, um uso nobre que não existia. Hoje, 20% do biodiesel é de sebo bovino. E a Oleoplan, além de usar sebo bovino também, ela utiliza óleos residuais? Tem alguma campanha específica para a utilização de óleo de fritura? Em todas as unidades industriais, nós recebemos óleos residuais, né? Quanto mais próximo a um grande centro urbano, mais fácil é a logística para recebimento, para a utilização desse produto, mas todas as usinas podem utilizar em maior ou menor escala o óleo de fritura usado, chamado. Mas não se restringe a isso, né? Tem toda uma gama de ácidos graxos, de materiais residuais de outras cadeias produtivas que também podem gerar biodiesel e são utilizados em nossas unidades industriais. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Leonardo Zílio, que tem profundo conhecimento nessa cadeia produtiva do biodiesel e também na distribuição de combustíveis. Fique conosco, o programa Energia Agro continua logo após o intervalo. Continuamos aqui a nossa entrevista com o Leonardo Zílio. Leonardo, você que conhece bastante esse setor, né, o que representou para a sociedade brasileira a aprovação da Lei Combustível do Futuro e quais são as perspectivas que a indústria tem para isso? Donizete, 2024 foi um ano importante para todo o setor de biocombustíveis do Brasil, pela aprovação da Lei Combustível do Futuro. Ela é talvez o marco legal que nós tivemos, né, nesses últimos anos, de maior pujança, de maior relevância para toda a economia brasileira, para toda a sociedade brasileira e não só para quem produz o biocombustível. Ele trouxe, né, além de uma gama mais expressiva de biocombustíveis para a nossa matriz energética, ele trouxe um horizonte de investimentos e um horizonte de expansão da produção do biodiesel muito importante. Nós basicamente saímos, né, de uma perspectiva de B15, ou seja, 15% de mistura, para uma perspectiva de 25% de mistura para os próximos anos. A Lei Combustível do Futuro, ela traz mais produção doméstica de biocombustível, o que significa maior agregação de valor dentro do país. Ela possibilita o uso de soja que, por exemplo, hoje nós exportamos in natura, sem qualquer beneficiamento, para uma indústria extratora de óleo e de farelo de soja. A Lei Combustível do Futuro possibilita um aumento do fornecimento ou da oferta de farelo de soja e outros produtos alimentares, fundamental para as nossas cadeias de carne. Então, sob qualquer ótica, sob qualquer aspecto que nós nos depararmos com a Lei Combustível do Futuro, nós vamos enxergar pontos positivos. Do ponto de vista energético, do ponto de vista de soberania nacional, reduzindo a nossa dependência de diesel fóssil importado, do ponto de vista da segurança alimentar, com o fortalecimento da agricultura familiar, do ponto de vista de saúde pública, tendo em vista a expressiva redução de gases de efeito estufa proporcionada para o biodiesel, e coloca, né, mais do que nunca o Brasil numa prateleira mais alta em termos de importância na transição energética mundial, não só doméstica. Leonardo, alguns segmentos, alguns setores, principalmente aqueles que não compreendem todo esse complexo da indústria de biocombustíveis,
porque o biocombustível ele não é só energia líquida, no nosso caso, tanto do etanol quanto do biodiesel. Ele participa mais ativamente de diversos setores da economia. Mas alguns setores ainda teimam, vamos chamar assim, de dizer que biocombustível, no caso o biodiesel, concorre com a produção de alimentos. Qual que é a sua leitura disso? Essa tese, ou essa discussão, ela é muito antiga, né? E ela é uma discussão que tem um caráter europeu, vamos dizer assim. A Europa sempre trouxe muito isso à mesa nas discussões internacionais por ter um continente restrito do ponto de vista de área agricultável, por ter outras restrições na sua produção doméstica de alimentos, por exemplo, no Brasil nós temos 2 até 3 safras em algumas regiões. Na Europa tem uma safra e tem gelo em muitos lugares no restante do ano. Então a Europa sempre traz essa discussão e também olhando do ponto de vista comercial europeu, eles trazem um pouco essa discussão food versus fuel, né? Essa discussão alimentos versus biocombustíveis. A nossa realidade é completamente diferente e eu não tenho a menor dúvida de que não só a nossa linha de argumento, mas os fatos do nosso campo, os fatos da nossa agricultura demonstram isso. Quando a gente produz mais biodiesel, como destacávamos há pouco, na verdade a gente está produzindo mais óleo de soja, a demanda pelo óleo de soja faz com que a indústria processadora de soja tenha que esmagar mais soja. Só que algo entre 75% e 80% da soja, na verdade é farelo de soja. Farelo de soja é alimento puro, é proteína pura. Ela tem vários usos, mas o seu uso principal é como ração para os animais, para frangos, para suínos, para bovinos. Então, mais biodiesel numa ponta da cadeia é necessariamente mais farelo de soja, que é consequentemente mais carne. Essa cadeia de produção aumenta a disponibilidade de alimentos, seja para consumo doméstico, seja para exportação. Então, quando a gente olha para as cadeias de biocombustíveis e o biodiesel está dentro disso, no Brasil, essa discussão não faz sentido, ou melhor, essa linha de argumentação antiga e que já foi desconstruída em muitos lugares do mundo, ela deixa de fazer sentido. Quando a gente pensa em Brasil, mais biodiesel é mais alimento, é mais segurança alimentar para a mesa dos brasileiros e para a mesa de qualquer estrangeiro também que queira fazer suas compras aqui no mercado doméstico. Então, posso afirmar que quem utiliza dessa premissa de que biocombustível impacta na produção de alimento, ou é desinformado ou está cumprindo algum papel econômico de algum interesse. Se o argumento dessa parte for que reduz a produção de alimentos, é isso aí. Se ela for bem informada, ela vai dizer que sim, existe um impacto e que ele é positivo, que mais biodiesel é mais alimento, é mais farelo, é mais carne. Muito bem. Quais são as outras externalidades que a indústria de biodiesel gera para a sociedade, né, em termos assim, na área produtiva com a agricultura familiar, e as outras externalidades ligadas até à saúde pública? O que você poderia dizer para quem está nos assistindo aqui? Do ponto de vista social, Donizete, todas as usinas de biodiesel do país são detentoras do chamado selo biocombustível social. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma parcela expressiva da sua matéria-prima vem de agricultores familiares. Então, hoje no Brasil, são mais de 55 mil famílias atendidas por esse programa, com prestação de assistência técnica e garantia de aquisição da sua produção agrícola, gerando um desenvolvimento fabuloso no campo. Nós temos no Rio Grande do Sul diversos arranjos com cooperativas de agricultura familiar. As respostas são sempre positivas. Ajuda na sustentação do homem do campo, ajuda na diversificação de culturas dentro da propriedade e assim por diante. Produz mais alimentos. Produz mais alimentos. No Nordeste, nós temos arranjos interessantíssimos com mamona, com soja, com açaí no norte do país, com palma em Roraima. Então, N cadeias produtivas de agricultura familiar
são produtivamente incluídas no programa do biodiesel. Eu acho que essa é uma palavra importante. É um ciclo virtuoso que se forma em torno do biodiesel, trazendo para a cadeia produtiva mais produção de alimentos, mais produção de energia. Então, do ponto de vista social, é um avanço tremendo, tanto que a gente compara o IDH, né, da roça, o IDH das cidades que produzem e que têm ali uma interação com o biodiesel, ele cresceu muito mais rápido do que o IDH, por exemplo, de outros municípios que não têm a presença do biodiesel e da agricultura familiar. Outro ponto fundamental que sempre se destaca é o ambiental, né? O biodiesel reduz, em média, de 74%, 75% as emissões de gases de efeito estufa em relação ao diesel fóssil, mas como nós comentávamos no bloco anterior, quando a gente produz biodiesel de resíduos, né, animais, de óleo de fritura usado, essa redução de emissões chega a 94%. Então a gente está trazendo, na verdade, mais saúde, a gente está contribuindo como setor produtivo para a transição energética justa e inclusiva, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Sabemos dos desafios da transição energética e o biodiesel tem um papel fundamental, preponderante nesse sentido. Muito bem, Leonardo, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui e quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Passa rápido. Combustível do futuro, que é a nossa lei. O que a indústria espera do futuro aí diante dessa lei para a gente fechar esse bloco? Nós não temos dúvida que o combustível do futuro vem para ficar. É uma lei que está trazendo bilhões em investimento, bilhões em agregação de valor. Como a gente comentou, transfere, né, a prateleira de importância da nação em termos de transição energética, ela é outra. Nós crescemos em termos de relevância na transição energética mundial. A Lei Combustível do Futuro agora vai se implementando, né, na prática. Por exemplo, a Oleoplan vem investindo em novas unidades, em novos arranjos produtivos, e isso é desenvolvimento para o país. Isso é criação de riqueza, isso é geração de valor dentro do Brasil e é disso que nós precisamos. Você acha que a segurança jurídica e a previsibilidade estão asseguradas? O que é preciso ainda para a gente tocar esse rumo aí? É muito importante que os cronogramas de mistura, né, que foram definidos pelo CNPE e que agora vêm com ainda mais robustez na Lei Combustível do Futuro, é importante que os cronogramas sejam de fato implementados e respeitados. Todo o planejamento econômico, todo o planejamento financeiro, todo o planejamento social, quando a gente pensa em ser o biocombustível, enfim, todos os ângulos que se podem observar dependem de uma segurança jurídica, ou seja, dependem da real implementação do cronograma de mistura. Nós temos muita confiança, Donizete, que isso vai ser operacionalizado, que em breve teremos aí o retorno ao B15, que já vinha, né, sendo discutido há algum tempo, e que dessa forma possamos fazer o nosso papel na descarbonização e na geração de riqueza em território nacional. Muito bem. Muito obrigado, Leonardo, pela sua participação aqui. E você que está nos acompanhando, acabou de assistir aqui uma entrevista importante com alguém que conhece bastante do setor, né? E esse é o programa que trata da transição energética no Brasil e no mundo, Energia Agro. Acompanhe nas nossas redes sociais, LinkedIn e Instagram, e faça seus comentários e divulgue todas as informações importantes que foram tratadas aqui. Fique conosco e até a próxima semana com um novo entrevistado.